Porém, mesmo assim, ela não iria aceita. Aquilo não iria parar até que ela fizesse aquilo com sucesso, mesmo que ela tenha que nivelar a cidade inteira de Aslin. E bom, sobre a ajuda que o Prota precisava dela, ela rejeitou, porque ela estava ocupada demais pesquisando um novo dispositivo mágico, e ela não tinha tempo para ele. E o Prota já perguntou como assim, dispositivo mágico é igual varinha, alguma coisa assim? E só pelo esse comentário, a Selena falou para o Prota nem se intrometer. Nisso, a Leia já falou para Selena que ela deveria tomar cuidado com o tom que ela falava com o Prota. E a Selena, que já não gosta muito de desaforo, comentou com o Prota que ele tinha um grande mago ao lado dele também. Por isso que ela pedia para Leia ficar ali como sua assistente, e quando ela tivesse sucesso na sua pesquisa, ela ajudaria o Prota. E a Leia respondeu que caso a Selena fosse educada, talvez ela ensinaria alguma coisa. E bom, pelo olhar das duas ali, a porradaria já começou, tá? Ainda bem que o Prota apareceu na frente pedindo para as duas se acalmar, já que o objetivo dele ali não é causar mais problemas. E bom, olhando para a mesa, o Prota perguntou para Selena se ela estava fazendo algum item mágico. E a Selena comentou que pelo menos os olhos do Prota prestava para alguma coisa. E sim, eles criaram itens mágicos, só que todos os Elions falhas. E ela estava tentando criar um dispositivo que possa armazenar a poderosa magia elétrica que estava dentro dela. E ouvindo sobre isso, o Prota já ficou meio chocado, né? E perguntou se ela realmente precisava de um dispositivo mágico para armazenar eletricidade. E ela falou que sim, e toda vez que ela tentava fazer alguma coisa que parecesse com isso, acontecia uma explosão que nem antes. E diante disso, o Prota comentou que o que seria caso ele dissesse que tem uma forma de criar um dispositivo que pudesse armazenar eletricidade? Será que ela poderia ajudar ele a lidar com a Guilda dos Bruxos? A Selena já começou a dizer para o Prota que ela não tinha tempo para a bobagem dele. E o Prota declarou que estava falando a verdade, mas ele precisava da ajuda dela para dar um jeito na Guilda dos Bruxos. E diante disso, a Selena falou que caso o Prota realmente pudesse ajudar ela na sua pesquisa, ela não só faria o mal com si, o Prota, mas toda a Guilda dos Bruxos. Entretanto, caso ele tivesse me ensinando, não ia dar muito bom para ele não. E sim, um tempo depois, o Prota estava com o projeto da bateria de fosfato de ferro, de lítio, que era algo que ele nunca tinha sequer pensado que utilizar naquele mundo, já que não tem como ter um gerador de energia elétrica. Mas como tem esses bruxos aí, que são basicamente um gerador humano, o Prota até poderia tentar, porque atualmente ele estava pensando em fazer algum gerador hidráulico para tentar construir e gerar energia elétrica sozinha. De qualquer forma, o Prota conseguiu construir o dispositivo, só que, segundo a Selena, não tem como aquelas pedras armazenarem a magia, e provavelmente elas vão explodir que nem antes quando ela começar a utilizar a sua magia. E diante disso, o Prota apenas falou que estava de boa, e a capacidade daquela bateria é de cerca de 185 watts/quilo, alguma coisa assim. E ele pediu para Selena carregar ela, e no instante em que ela o fez, a eletricidade foi para a bateria e ela não explodiu, o que rapidamente chocou, ou melhor, já estava chocando a Selena. E o Prota falou que tinha avisado para ela, além de que aquela quantidade de energia que ela estava mandando nem a metade que a bateria poderia suportar. E se sentindo desafiada, Selena aumentou um pouco mais a carga. Contudo, tempinho depois, a bateria estava de boa e quem estava toda bagaçada era Selena. E ela estava se perguntando se aquela bateria que o Prota fez realmente armazenou a magia dela. E já do lado do Prota, ele notou que aquelas baterias estavam 87% cheias. Isso é surpreendente, que uma pessoa conseguiu carregar tudo isso. E para efeito de comparação, aquele tanto de bateria ali podia levar um carro a 3.000 quilômetros. Claro que carro elétrico, né? Bom, diante desse fato, o Prota já estava começando a pensar em chamar os bruxos de baterias ambulantes. De qualquer forma, estava na hora dele mostrar os seus verdadeiros talentos. E vendo que o Prota soltou algumas faíscas, a Selena perguntou ao Prota se por algum acaso ele também poderia utilizar a magia. E aproveitando isso, o Prota falou que não só ele poderia utilizar a magia elétrica, mas ele poderia fazer
que todos na cidade de Aslin poderiam utilizar essa magia. Só que na cabeça dela não fazia sentido, né? Como é que todo mundo conseguia aprender a magia? E o Prota apenas falou para ela que tinha dispositivos mágicos ainda mais poderosos do que aquela bateria ali. E caso ela estivesse disposto a ajudá-lo, ele mostraria um mundo onde todos poderiam usar magia. E bom, diante dessa declaração, até mesmo a Selena, toda orgulhosa, ficou meio emocionada. E bom, falando de emoção, agora estamos já do lado do Malcolm, que estava refletindo que nessas horas o Prota deveria estar indo chamar pela ajuda dele, né? Porém, ao contrário do Prota ter chegado diante dele, foi a Selena que apareceu. Só de ver ela ali, o Malcolm já começou a se tremer perguntando o que diabos ela estava fazendo ali. E a Selena começou a dizer que o Malcolm tinha muita coragem, pois ele usava enfrentar o jovem senhor da família Duke e ainda estava tentando se rebelar. E o Malcolm, todo perdido, perguntou o que ele estava falando. Ele nunca tinha pensado em fazer algo assim. E a Selena perguntou: então, que diabos era aquele truque que ela colocou no canteiro de obras da barragem? Era bom ele responder logo, porque ele sabe que o temperamento dela já não era muito bom. E só diante dessa declaração, o Malcolm falou que já ia declarar tudo. E ele explicou que reuniu todos os magos da associação, ou disse a eles que o Prota olhava para eles de baixo. O que, obviamente, deixou eles bem furiosos. Malcolm tinha mandado eles criar cristais que poderiam lançar maldições e usou a magia de teleporte para colocá-los no subterrâneo do canteiro das construções. E isso, obviamente, deixou os trabalhadores como uns exaustos. Mas esperava que isso fizesse com que o Prota pensasse que eles eram preguiçosos e inúteis. E, eventualmente, o Prota se desculparia com ele e concordaria a trabalhar em próximo com a Associação dos Magos. E bom, esse foi o plano que ele criou. Ele não tinha nada de se rebelar com o Duque, o Grande Duque, alguma coisa assim. E a Selena perguntou se por algum acaso o Malcolm era burro, porque ele nem sequer percebeu o que estava sendo usado. E o Malcolm perguntou: né, como assim? Por que ele estava sendo usado? Esse bicho é estúpido mesmo, hein, mano? Como é que não sabe? De qualquer forma, a Selena pediu para o Malcolm pegar todos aqueles magos que tinha feito aquela cagada e trazer eles até ali. E puxando um tipo de cartinha, telefone, ela informou o Prota que já tinha dado um jeito na situação com a Associação dos Magos. E ele até aproveitou e perguntou se ele queria que ela lidasse com o Duque por ele, pois caso ele quisesse, ela poderia fazê-lo desaparecer sem que qualquer um percebesse. O Prota falou que estava de boa, e ele nem era uma ameaça mesmo. E, na verdade, ele precisava dele para atrair um peixe ainda maior. E diante disso, a Selena aceitou e já perguntou quando eles poderiam começar a trabalhar nesses novos projetos que ele tinha mencionado antes. E o Prota respondeu que, antes disso, ele precisava que o pessoal da Associação dos Magos recarregassem aquelas baterias de antes. E, bom, voltando no assunto do Eldis, ele estava conversando com aquele carinha mascarado. E ele estava informando a ele que o Prota tomou conta da Associação dos Magos e estava perguntando ao mascarado o que eles deveriam fazer. A mascarada não precisava de ser pressa porque, além da velha bruxa Selena, não havia nada com que valesse a pena se preocupar na Associação dos Magos, e deixando os magos mais fracos de lado. O que ele realmente precisava se preocupar é com aquele projeto de represa misterioso do Prota. Porque se a represa funcionar como o Prota afirmava que iria, ela poderia revitalizar o povo da cidade. E eles não poderiam deixar isso acontecer. É o Eldis que falou para ele ficar de boa, já que ele já tinha preparado uma armadilha para o Prota. Além de que ele tinha pressionado diretamente os nobres responsáveis pelo fornecimento de grãos para aumentar os preços de acordo com seus desejos. E o Mascarada perguntou para o Eldis se ele realmente tinha certeza que esses nobres estavam do lado dele. É o Eldis que apenas respondeu que o Prota os fez tossirem no banquete, e por causa disso ele poderia ajudá-los nos bastidores. E claro que eles até poderiam tentar traí-lo, mas nunca trairiam seus próprios lucros. Além de que o Prota não tinha projeto da barragem até que esteja concluído. E assim, não muito tempo depois, os preços dos grãos realmente aumentou, e a Lilian estava revoltada, perguntando por que isso estava acontecendo, já que até no dia anterior,
o grão custava uma moeda de ouro por 2 sacos. E simplesmente do dia para a noite custa 2 moedas por um saco só. E o gordinho ali falou que estava cagando para as reclamações dela, pois já que o saco de grãos era dele, ele poderia cobrar qualquer preço. E caso ela não pudesse pagar, ela apenas deveria meter o pé dali. O problema é que a Lilian tinha falado para o Prota que ia dar um jeito de conseguir os grãos mais baratos por ele. E diante disso, ela perguntou para os vigaristas ali se eles realmente não tinham medo do Prota. E o gordinho respondeu que ele era apenas um empresário honesto. O que diabos o Prota poderia fazer contra ele? E como essa era uma oportunidade de ouro, é óbvio que ele iria aproveitar. E já do lado da igreja, a Aira estava revoltada com os humanos, declarando que eles estão ficando cada vez mais fora da linha, pois em apenas 3 dias, o preço dos grãos havia triplicado. E se continuasse desse jeito, os grãos não seriam suficientes para o povo sobreviver ao inverno. Por isso, ela mandou aquela garota ali do lado pegar os suprimentos de volta primeiro, pois ele iria descobrir como conseguir o resto. Ah, e ela também deveria levar aquele bolso de dinheiro com ela e, quando sair, certificar-se de pagar o valor normal por aqueles grãos. E a garota comentou que aquilo ali era muito dinheiro, porque normalmente aqueles guardas não iriam custar nem 1/3 daquilo ali. Entretanto, a igreja estava com dor de cabeça, pois ela já sabia que até os guardas já estavam aumentando seus preços. Mas antes que ela pudesse falar mais alguma coisa, do nada aquela bolsa de dinheiro desapareceu. O melhor, outra pessoa tinha pegado ela, e era ninguém menos que a Leia. Bom, se a Leia estava ali, o Prota também estava. Ah, e aquela bolsa de dinheiro estava com o Prota. E diante disso, o Prota perguntou a Aira se ela estaria interessada em fazer um negócio com ele.